O escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, admitiu pela primeira vez que tinha sim um contrato de prestação de serviço com o Banco Master. Depois de 3 meses de silêncio, a confirmação de Viviane Barsi de Moraes veio em um comunicado. O escritório dela afirmou ter prestado serviços jurídicos ao Master entre fevereiro de 2024 e novembro do ano passado, quando o banco de Daniel Vorcaro foi liquidado pelo Banco Central. Disse ainda que o contrato envolvia uma equipe de 15 advogados e que outros 3 escritórios especializados em consultoria também participaram do serviço. O escritório de Viviane Barsi alega ter feito 94 reuniões de trabalho durante quase 2 anos, a maioria na própria sede do Banco Master. Afirma também que foram produzidos 36 pareceres sobre, abre aspas, uma ampla gama de temas, fecha aspas. Sem detalhar os valores do contrato, estimado em 129 milhões de reais, a esposa do ministro Alexandre de Moraes nega que tenha conduzido causas para o banco de Daniel Vorcaro no âmbito do Supremo Tribunal Federal. No fim de semana, Moraes voltou a se manifestar sobre uma suposta relação com o banqueiro. Em nota, o ministro negou que tenha frequentado a mansão de Daniel Vorcaro na Bahia, como apontaram reportagens veiculadas na imprensa. O gabinete do magistrado afirmou que ele jamais realizou qualquer viagem particular com Daniel Vorcaro para qualquer destino e que nunca esteve na propriedade citada. Com o surgimento de novas suspeitas que apontam para uma possível relação entre Moraes e Vorcaro, preso novamente na semana passada pela Polícia Federal, o Partido Novo protocolou um pedido de impeachment contra o ministro. Como é possível que sua esposa tenha um contrato de 129 milhões de reais com o banqueiro Daniel Vorcaro e seu banco, Master, e no dia da sua prisão, o senhor Daniel Vorcaro troca mensagens incessantemente com o senhor ministro Alexandre de Moraes, marido de Viviane Barsi de Moraes, perguntando se tinha conseguido bloquear? Em outra frente, o relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, anunciou ter conseguido as assinaturas para a criação de uma CPI, com o objetivo de apurar as condutas dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, ex-relator do caso Master no Supremo. A comissão precisa do sinal verde do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para sair do papel. E atenção, uma notícia que acaba de chegar. O senador Alessandro Vieira, que você acompanhou agora na reportagem, anunciou que protocolou o pedido de abertura de uma CPI específica para investigar a conduta de ministros do STF. O avanço da CPI depende agora do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. E a ex-noiva de Daniel Vorcaro estuda acionar a justiça após o vazamento de trechos do inquérito da Polícia Federal com mensagens íntimas do casal. Enquanto isso, a defesa do dono do Master pediu ao Supremo Tribunal Federal para que o banqueiro possa se comunicar com os advogados dele na prisão sem ser gravado. Em petição enviada ao ministro André Mendonça do STF, os advogados reclamam de regras impostas pela Penitenciária Federal de Brasília, como a proibição de visitas imediatas e a gravação de áudio e vídeo de encontros com o cliente, procedimento comum em estabelecimentos federais. Se os pedidos não puderem ser atendidos, a defesa solicita a transferência de Daniel Vorcaro para outra unidade. Desde a última sexta, o banqueiro cumpre prisão preventiva isolado em uma cela de 6 metros quadrados, sem contato com os advogados. Nesta segunda, o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, afirmou que quer ouvir o depoimento do banqueiro e prometeu tentar reverter decisão do ministro André Mendonça, que na última semana estabeleceu como opcional a vinda de Vorcaro ao Congresso. Ao jornalismo do SBT, a defesa já adiantou que o dono do Master não irá depor em nenhuma comissão.
O presidente da CPMI também se defendeu de acusações de que integrantes da comissão teriam vazado conteúdos das quebras de sigilo de Vorcaro. Na última sexta, ao negar ter trocado mensagens com o banqueiro, o ministro Alexandre de Moraes acusou a comissão de ter repassado os diálogos à imprensa. Não há a menor condição de se dizer que os vazamentos aconteceram pela CPMI. Esses dados foram manuseados por muitas pessoas. Eles chegaram à CPMI, foram para a presidência do Senado, depois para a Polícia Federal, voltaram à CPMI, ou seja, nós temos aí dezenas de pessoas que podem ter tido acesso e que podem ter feito o vazamento. O vazamento dessas conversas se tornou alvo de um inquérito da Polícia Federal. Mensagens íntimas trocadas entre Daniel Vorcaro e a ex-noiva Marta Graeff, divulgadas nos últimos dias, foram classificadas pela defesa da influenciadora como uma violência. Os advogados estudam tomar medidas judiciais sobre a exposição da intimidade. Em manifestação nas redes sociais, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, condenou o vazamento e disse: ao permitir a publicação de diálogos íntimos de um casal, o Estado e seus agentes não apenas falham em seu dever de guarda, mas desrespeitam a legislação que impõe categoricamente a inutilização de trechos que não interessam à persecução penal. E nós seguimos falando do caso do Banco Master, agora com Natália Fruê, analista política do SBT. Natália, muito boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Falei que nós iríamos precisar muito de você aqui, né? Essa nota do escritório da esposa de Moraes, ela conseguiu ou não diminuir a crise? Ou ela não convenceu? Qual é a sua opinião? Oi, César, boa noite para todo mundo que acompanha o SBT Brasil. Ela não convenceu e deixou mais dúvidas, César. Primeiro porque a nota não explica se o contrato era de fato de 3 anos, como a imprensa já veiculou, porque diz que começa em fevereiro de 24 e termina logo depois da liquidação do Master. Uma dúvida que me chamou a atenção o contrato foi revogado depois que veio à tona o escândalo do Master. Esse é um dos pontos. O segundo ponto, César, o valor. Esse valor, eu durante o dia falei com juristas renomados aqui, que atuam no próprio Supremo Tribunal Federal, e eles todos são categóricos em afirmar que é um valor muito acima daquele cobrado pelas grandes bancas de escritórios de advocacia. O que eles dizem é que o valor, assim, não existe um valor padrão, mas que talvez os grandes escritórios, eles atuem aí cobrando R$1 milhão por mês, o que seria menos da metade do valor cobrado pelo escritório de Viviane Barsi. Mais que isso, o que eles argumentam é que alguém que tem relação com o ministro do Supremo deve evitar qualquer tipo de ilação sobre questionamentos. A gente sabe que um dos critérios e dos princípios da administração pública é a impessoalidade. Então, esse contrato e a confirmação de que, de fato, ele aconteceu, ele fere o critério da impessoalidade, como é que o ministro atua no Supremo Tribunal Federal e a esposa dele tinha esse contrato. Eles não teriam como saber se o caso do Banco Master iria um dia ou não chegar no Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, para evitar qualquer questionamento sobre legitimidade, eles tinham que ter evitado esse tipo de relação, nem um pouco, como se diz em Brasília, republicana, César. Agora, na sua opinião, tudo isso fez com que o Supremo perdesse um pouco a credibilidade diante da opinião popular? Já vem há muito com questionamento sobre as ações do Supremo e isso só aumenta aqueles argumentos, dá mais argumentos para quem normalmente critica, né? Antes se falava que era um grupo específico que perseguia o Supremo e agora me parece que passa um pouco dessa etapa de que é um grupo que acusava o Supremo de fazer perseguição com quem atentou contra a democracia. Ninguém tem dúvida que o Supremo foi importante para a manutenção da democracia. Agora, isso não dá o direito de que se atue de forma que acabe tendo relações aí que seguem pouco o que diz as regras da administração pública e esses princípios de legalidade, impessoalidade e transparência, César. Obrigado, Natália. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Volte mais vezes, vamos precisar.